Hoje em dia, muitos skatistas tentam ser exemplo. Disciplina, treino, foco, eles tratam o skate como esporte. Mas nos anos 2000, tinha um cara que era e ainda é completamente oposto a isso. Esse é Dustin Dolin, um dos maiores vida louca da história do skate. E não é exagero, ele mesmo se orgulha disso. Half the best tricks I ever done was drunk as I'm a pro drinker. I don't give a fuck. O Dustin é uma figura única no skate, um dos OGs da Baker, do Peace Drunks, e mesmo constantemente bêbado, ele andava muito. Hoje vocês vão conhecer um pouco sobre a história do Dustin Dolin. Dustin Dolin nasceu no dia 27 de junho de 1980 na Austrália e cresceu em Katoomba, uma cidade no distrito de Blue Mountains, um local que não tem nada a ver com a cena do skate. Naquela época, principalmente fora dos Estados Unidos, o skate ainda era limitado. Não existia internet, os vídeos demoravam a chegar e praticamente não havia referência constante. Evoluir ali significava aprender sozinho, errando muito mais do que acertando. A realidade do Dustin também não facilitava. Sem dinheiro, sem estrutura, ele teve que se virar desde cedo. O próprio Dustin disse que quando acabava o papel higiênico em casa, pegava no banheiro de algum parque. Seu pai foi embora quando ele tinha só 7 meses, sua mãe bebia muito e tinha um namorado muito estranho. E isso acabou moldando diretamente a forma como ele enxergava o mundo. Anos depois ele mesmo fala sobre ter a mente acelerada, sempre pensando demais e inquieto o tempo todo. E isso fica nítido no estilo dele de andar. Esse tipo de energia que para muita gente seria um problema, acabou sendo canalizada no skate. Quando o skate entrou na vida dele, não foi só diversão, foi uma forma de escapar daquele ambiente e ao mesmo tempo encontrar algum tipo de direção. Mas desde o começo já era claro que ele não seguia o mesmo caminho dos outros. Ainda muito novo, por volta dos 11 e 12 anos, ele já aparecia praticamente em todas as demos na Austrália, sendo visto como um garoto hiperativo, mas impossível de ignorar. Só que o que chamava mais atenção não era só o talento, era o jeito. Ele não parecia andar com medo, não pensava duas vezes antes de tentar alguma coisa maior. Enquanto muita gente evoluía com cuidado, o Dustin já estava se jogando em obstáculos mais pesados, andando rápido, caindo forte e levantando como se fosse algo normal. Era um estilo agressivo, impulsivo, quase fora do controle, mas que funcionava. Com apenas 13 anos ele já tinha patrocínio, algo raro ainda mais vindo de um lugar tão isolado. Mesmo assim, a sensação era de que ele já tinha ido o mais longe possível, dentro da realidade que existia ali. Não tinha muito mais para onde crescer ficando na Austrália, e é nesse ponto que a história começa a mudar de verdade. Porque eventualmente todo esse estilo caótico, toda essa intensidade começou a chamar a atenção fora do país. E não demorou muito até surgir a oportunidade que mudaria completamente o rumo da vida dele. Sair da Austrália e ir direto para os Estados Unidos. Sem saber exatamente o que ia encontrar, mas levando com ele a mesma mentalidade que sempre teve, sem medo e sem muito controle. Sair da Austrália já era um choque por si só. O Dustin saiu de uma cidade pequena, isolada, para cair direto no meio da cena mais competitiva do mundo. Nos Estados Unidos o nível era outro, mais skatistas, mais picos, mais pressão e muito mais oportunidade também. Mas se tinha uma coisa que ele não fez foi tentar se adaptar. Desde o começo, quem conhecia o Dustin já percebia que ele era diferente. Não só pelo jeito de andar, mas pela forma como ele se comportava. Ele não parecia estar preocupado em seguir padrão nenhum, nem dentro nem fora do skate. Era barulhento, impossível, sempre no limite. O tipo de pessoa que você nota assim que chega no pico. E de certa forma isso acabou ajudando. Porque no meio de tantos skatistas bons, o que realmente fazia ele se destacar não era só o nível técnico. Era a presença, a forma agressiva de andar, a velocidade, a disposição para tentar coisas grandes sem pensar duas vezes. Enquanto muita gente calculava cada tentativa, o Dustin simplesmente ia. E foi nesse cenário que ele começou a aparecer de verdade. Campeonatos como o Tampa M foram fundamentais para colocar o nome dele no radar. Era ali que novos talentos eram descobertos e mesmo vindo de fora, ele conseguiu chamar a atenção. Não como o skatista mais técnico,
mas como um dos mais intensos. E foi através do bom desempenho no Tampa M que ele conseguiu virar flow da Stereo Skateboards, marca fundada pelo Chris Pastras e também pelo Jason Lee, que já foi skatista profissional no passado, mas hoje é bem conhecido por ser ator. E isso só com 17 anos de idade. A partir daí, a vida do Dustin vai de 0 a 100 muito rápido. Aos 19 ele entra na Vans, vira pro pela Stereo, mas pouco tempo depois entra para Baker Skateboards, se tornando um dos OGs da marca. E falando de patrocínios, quando o Dustin tinha só 15 anos, ele começou a ser patrocinado pela Volcom e foi por causa deles que ele conseguiu ir para os Estados Unidos. Ele foi primeiro para o Havaí e depois foi morar em Newport Beach na casa da Volcom. Ele era o único skatista numa casa cercada por snowboarders e surfistas. Só que ele passava mais tempo na casa do Jim Greco, do Andrew Reynolds e de toda a galera da Avenida Warner. Ele mesmo disse que não pagava aluguel, dormia cada dia em uma casa diferente. E foi nesse período que ele ficou muito próximo do Ali Boulala. E obviamente 2 moleques hiperativos juntos não ia dar muito certo. Os dois causavam muito, bebiam muito e são os OGs da Peace Drunks, a crew mais controversa e aleatória da história da cena. O Dustin ficou mais ou menos 2 anos nos Estados Unidos, chegou com $200, viveu intensamente e saiu como profissional. Porém, ao deixar o país, ele esqueceu de enviar o formulário de saída. Então ficou banido de entrar nos Estados Unidos por 4 anos. E é por isso que boa parte das imagens do Baker 2D e Baker 3 foram filmadas na Austrália. Na Austrália, a realidade que o Dustin encontrou estava bem longe do que ele tinha começado a viver lá nos Estados Unidos. Sem acesso à cena principal, sem as mesmas oportunidades, ele acabou ficando praticamente fora do radar. Ele até mesmo disse que durante o período do Baker 2D, a galera da Baker estava festejando, enchendo a cara, enquanto ele estava lá na Austrália morando numa casa precária, cheio de pombos, drogados e ganhando só $1.000 por mês. Mas mesmo assim o Dustin não abaixou a cabeça, continuou andando, filmando e sendo ele mesmo, sem mudar seu jeito e sem tentar se adaptar. E foi exatamente isso que manteve ele conectado com o que realmente importava. Porque mesmo longe, ele ainda fazia parte da Baker. As imagens que ele filmava na Austrália continuavam entrando nos vídeos. E o nome dele ainda circulava na cena. De volta aos Estados Unidos, o Dustin não tentou recuperar o tempo perdido. Ele voltou do mesmo jeito que sempre foi. Sem filtro, sem freio e talvez ainda mais intenso. Ele já tinha passado tempo com nomes como Andrew Reynolds, Jim Greco, Ali Boulala, já estava acostumado com aquele ambiente e já tinha mostrado exatamente quem ele era. E foi aí que tudo se encaixou de vez. A Baker não era só uma marca em ascensão, era uma crew formada por skatistas que não seguiam padrão nenhum. Segundo ele, a marca era uma família que muitos skatistas não tiveram. E com tudo isso veio algo que até então não fazia parte da vida dele: dinheiro. O Dustin começou a ganhar muito dinheiro principalmente porque seus modelos na Vans eram os mais vendidos. Ele mesmo já contou que chegava a pagar o restaurante para todos os amigos. Vivia sem se preocupar muito com o amanhã. O Dustin nunca escondeu que tinha a mente muito acelerada e pensava demais o tempo todo. E foi aí que o álcool entrou de vez na vida dele. Não só como festa, mas como uma forma de silenciar a própria cabeça. Ele mesmo disse que começou a beber aos 11 anos de idade. Ele se descreve como um pro-drinker, alguém que bebe para conseguir funcionar. E isso acabou se tornando parte do estilo dele. Muitas manobras pesadas que ele já fez foram feitas enquanto ele estava bêbado. Não porque ele queria provar alguma coisa, mas era assim que ele conseguia ir além do próprio limite. Era assim que ele lidava com o medo. De acordo com o Dustin, o álcool era uma forma de se sentir relaxado e ele até faz uma analogia com o Xanax. Em inúmeras ocasiões ele andou sob influência de LSD e cogumelo. E isso resume muito bem quem o Dustin Dolly sempre foi. E a maior prova de que ele é um pro-drinker é o fato dele ter lançado a cerveja Peace Drunks recentemente. Com o tempo, o skate deixou de ser o único meio de expressão. Hoje ele também leva a mesma energia para a música, à frente da banda Fine Mess. Ele transforma tudo o que viveu em letras, histórias de sucesso, de altos e baixos, de uma vida completamente fora do padrão. Quase como uma continuação do que ele sempre foi, só que em outra forma.
Mas no fundo, nada mudou tanto assim, porque seja no skate ou na música, o Dustin Dolley continua sendo a mesma coisa, intenso, imprevisível e completamente fora do controle. Porque se tem uma coisa que define a trajetória dele, é o contraste. Um dia ele estava andando de helicóptero pela Grécia e no outro estava dormindo na rua. Dustin Dolley não é só mais um skatista, ele é o reflexo de uma das fases mais insanas da história do skate. Esse vídeo não tem o objetivo de romantizar o uso de álcool e drogas, mas sim contar a verdadeira realidade de muitos skatistas da época.